Muito obrigada, Letícia Araújo, por trazer essas informações para a gente. E agora a gente fala com a advogada criminalista Maíra Fernandes, ela também que é professora de Direito na FGV no Rio de Janeiro. Ela vai ajudar a gente a entender toda essa situação do Bolsonaro, porque cada dia acontece uma coisa diferente e com certeza tem muita gente confusa, né? Então a gente ajuda vocês a entender. Maíra, já está me ouvindo? Já estou ouvindo. Bom dia. Um prazer estar aqui no Metrópolis. Bom dia, Maíra. Obrigada por falar com a gente e explicar para todo mundo o que é que está acontecendo, né? Tem esse prazo final, que a defesa de Bolsonaro tem para explicar essa carta teoricamente direcionada a Javier Milei, e esse prazo acaba hoje, né? Às 8h34, para ser mais exata, da noite. O que acontece, Maíra? Explica Sim. para a gente. Então, Jair Bolsonaro foi indiciado em mais um procedimento. Ele já responde aquele que todo mundo acompanha sobre a tentativa de golpe de Estado, a tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio, que é aquele que ele apresentou alegações finais e estamos aguardando o julgamento que começa em setembro. Agora, é um outro procedimento que inicia como uma investigação de Eduardo Bolsonaro, por conta das manifestações dele nos Estados Unidos sobre eventuais sanções dos Estados Unidos ao Estado brasileiro, notadamente ao STF, ao Legislativo, se não fossem cumpridas as exigências aí relacionadas ao processo que em curso no STF e relacionada também à eventual anistia. Eduardo Bolsonaro já vem falando disso há um tempo, né? E, na verdade, a gente sabe que algumas dessas sanções, de fato, vêm sendo implementadas, como, por exemplo, o tarifaço de 50%, como, por exemplo, as sanções aos ministros do STF. Nessa investigação, Jair Bolsonaro foi incluído quando falou que havia enviado 2 milhões para o seu filho. E depois outros elementos foram sendo acrescentados a essa investigação. Agora, ele foi indiciado. E nessa apuração, encontraram uma carta ao presidente da Argentina com um pedido de asilo. Agora, é uma minuta, né, de fato, não se tem notícia de ter sido enviada. A defesa foi instada a se manifestar e já disse, né, em manifestações públicas que foi surpreendida com a acusação, que não há risco de fuga e que apresentará a sua defesa nesse prazo. Eu imagino, né, obviamente, né, não tem como saber exatamente o que a defesa falará, mas imagino que a defesa vai dizer, olha, isso não é uma prova concreta de uma tentativa de fuga, porque era apenas uma minuta, uma carta, uma intenção, né, uma ideia, né, mas não necessariamente um ato já em curso, digamos assim. Então, imagino que vá algo por aí. E agora, esse indiciamento do Jair Bolsonaro, né, depois dessa defesa feita aí pelos advogados, ele vai para o Procurador-Geral da República, o Gonê, que pode ter 3 respostas nessa investigação. Tá? Opção número 1, ele pode achar que precisa de mais elementos. Né? A Polícia Federal fez um relatório final, né, indiciando Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, sobre os crimes que estavam lá sendo imputados. O Ministério Público pode achar que precisa de um pouco mais de elemento, precisa de uma investigação maior e voltar para a Polícia Federal para a continuidade das investigações. Ou pode achar que já tem elemento suficiente para oferecer a denúncia e aí, com isso, denunciar Bolsonaro e aí ele vira, de fato, réu numa ação penal. Ou pode arquivar, achando que não tem elemento suficiente. Esses são aí os próximos passos de uma investigação como essa. Maíra, e deixa eu te fazer uma pergunta, né? Já tinham aí algumas conversas de que o Bolsonaro de fato queria ir para a Argentina. Muita gente não foi surpreendida por essa suposta tentativa de fuga do Bolsonaro, né? Baseado nisso, que tipo de resultado, né? Que tipo de pena o Bolsonaro pode sofrer por conta dessa carta? Então, a grande discussão é se há de fato uma tentativa de fuga em curso ou não, né? Se entender que aquilo é uma minuta sem relevância probatória, né, que apenas é uma intenção e que essa intenção não pode ser punida,
não há nenhuma punição. Se se entender que é uma tentativa de fuga, né, em preparação, de fato, em curso ali, que ele pretendia, de fato, realizar e que teria meios de fazer isso, pode ser decretada a prisão preventiva de Jair Bolsonaro com base no alegado risco de fuga do país. O risco de fuga é um dos elementos de uma prisão preventiva. Ele está em prisão, é um pouco confuso mesmo de entender. Eu ia te perguntar exatamente isso. Ele está, mas ele já está preso, né? Com certeza, é uma pergunta óbvia, né? Ele está em prisão domiciliar, mas a natureza dessa prisão, ela é diferente, porque Alexandre de Moraes, quando houve aquela discussão do descumprimento das medidas cautelares, vamos dar um passo atrás, então, para poder relembrar e todo mundo, né, conseguir ficar aí na mesma página. Nesta investigação da coação do curso do processo, tá? Que não é a investigação principal lá do golpe de Estado, tá? É a investigação sobre coação no curso do processo em que ele e Eduardo Bolsonaro eram os investigados, ainda não indiciados, apenas, até agora, até pouco tempo, eles eram até então investigados por conta dessa questão dos Estados Unidos, da sanção e tal. Nessa investigação, o ministro Alexandre de Moraes aplicou medidas cautelares alternativas à prisão. Ele achou, não é caso de prisão, vou apresentar aqui medidas cautelares, quais sejam? Tornozeleira eletrônica, proibição de sair de casa de 7 da noite às 6 da manhã, e também nos fins de semana, e proibição de se manifestar nas redes sociais, tá? Depois e fez a busca e apreensão, né? A busca e apreensão que, inclusive, agora foi utilizada, os elementos foram utilizados, e é uma coisa para esse indiciamento. Uma coisa que Bolsonaro vinha fazendo muito, né? Utilizando as redes sociais para se explicar, para tentar se defender, para falar, né, com os apoiadores e etc, né? Sim. E essa questão das redes sociais, abrindo um parênteses, ela é uma questão central em toda acusação de Bolsonaro. Porque, na verdade, mesmo no processo principal, a acusação é de que ele utilizaria as redes sociais para divulgar fake news, para incitar o ódio, para fazer essa tentativa aí de abolição do Estado Democrático de Direito com base nesse apoio aí do seu público-alvo aí das redes sociais. Então, por isso, a medida de sanção de proibir de utilizar as redes. Pois bem, nessa investigação, e eu preciso fazer essa linha para poder explicar sobre a possibilidade de o que é essa prisão e a possibilidade de prisão preventiva. Nessa investigação, Alexandre de Moraes, então, proibiu Jair Bolsonaro de utilizar as redes sociais, que é uma proibição que não é nova, tá? Na verdade, ela não está exatamente na lei, mas outras pessoas já foram, né, Roberto Jefferson, vários blogueiros, já foram proibidas também de utilizar redes sociais em investigações. E aí veio aquele episódio da Câmara dos Deputados, que Jair Bolsonaro foi lá, mostrou a tornozeleira, falou, divulgaram e tal. A defesa foi chamada a se manifestar e disse, não, ele não descumpriu as medidas cautelares, eu preciso entender qual é a dimensão dessa medida cautelar, se ele pode dar entrevista ou não pode dar entrevista, isso não ficou claro. Aí Alexandre de Moraes, então, faz uma resposta dizendo, ele pode dar entrevista, mas ele não pode utilizar as redes sociais nem dele próprio, nem por intermédio de terceiros. Inclusive, aí vem, Maíra, então, só uma colocação importante, né, que vale lembrar que isso tudo começou porque a gente estava com a estreia do programa Contexto Metrópolis com a Neila Guimarães e Andresa Matais aqui. E era o convidado de estreia era Jair Bolsonaro, né? Então a gente soube, né, as meninas souberam, logo pouco antes de iniciar o programa, o Bolsonaro avisou que não iria vir até o Metrópolis, não daria entrevista porque ele estava com medo de ser preso. E a partir disso, a gente, né, o pessoal da produção aqui do Metrópolis, Neila, Andresa, elas foram atrás e aí Bolsonaro mostrou a tornozeleira, tudo aquilo começou a acontecer. Pois é, então, é muito importante esse adendo, porque na decisão, de fato, gerou essa dúvida, e na decisão seguinte de Alexandre de Moraes, ele dizia, não, Bolsonaro não está proibido de dar entrevistas. Ele pode dar entrevistas. Ele não pode usar as redes sociais para incitar o ódio ao STF, né, aos ministros e fazer essas outras manifestações
né, em redes sociais, mas uma entrevista, disse Alexandre de Moraes, estaria permitida até por conta da liberdade de manifestação e de imprensa, né? Então, entendo que se ele tivesse dado... Entendo a dúvida, porque de fato a decisão não estava clara antes, né? Então, entendo o receio, inclusive, se eu fosse advogada dele, eu faria a mesma coisa. Eu falaria, olha, cuidado, não vá, vamos esclarecer isso melhor, porque para você não correr o risco de ser preso. Então, acertada a cautela, né? Mas depois, na decisão seguinte de Alexandre de Moraes, ele deixou claro que poderia, sim, Jair Bolsonaro dar entrevistas. Só que o que ele fez no domingo, depois de feito todo esse esclarecimento, veio uma manifestação na Praia de Copacabana, no domingo, e também em São Paulo. E aí, nessa manifestação em Copacabana, o filho dele, o outro filho, Flávio Bolsonaro, telefona para o pai e coloca o pai no viva voz ali para todos os manifestantes, e ele faz uma fala. Essa fala é repercutida nas redes sociais. E, então, o ministro Alexandre de Moraes entende que essa fala não estaria permitida pela decisão dele, porque isso não é uma entrevista, isso é uma manifestação para uma manifestação pública de apoio a Jair Bolsonaro, mas que pregava também todas essas questões de sanções ao STF, tarifaço dos Estados Unidos e tudo isso, que ele teria feito essa fala para as redes sociais nesse contexto. Então, o que Alexandre de Moraes faz? Aplica a prisão domiciliar. Não aplicou a prisão preventiva. Ele poderia, de fato, neste momento, por conta da argumentada quebra de medidas cautelares, ter de cara aplicado uma prisão preventiva. Isso foi super debatido, inclusive entre nós, criminalistas e professores, etc., né, qual a natureza dessa prisão, porque ele não aplicou formalmente a prisão preventiva, que é a prisão normalmente aplicada em caso de quebra de medida cautelar, né? Sim. E aí, essa medida. E aí, nesse caso, então, portanto, estamos nesse estado da arte. Ele está preso domiciliarmente por conta dessa manifestação aí em Copacabana, e essa prisão, ela não tem a natureza de uma prisão preventiva, que é essa prisão no curso aí de uma investigação, uma prisão também de natureza cautelar. Ele aplicou apenas a prisão domiciliar como uma alternativa aí, justo por conta, assim, do descumprimento, mas ainda não a prisão preventiva. Então, qual é a outra etapa, né? Diante de uma quebra das medidas cautelares ou diante de um risco de fuga, cabe a prisão preventiva. Então, se o ministro Alexandre de Moraes entender que Bolsonaro está tentando fugir, né, ele pode aplicar a prisão preventiva. Mas antes tem uma etapa importante, que é essa manifestação da defesa, que eu acredito vai dizer que não, ele não vai fugir, ele não está tentando fugir e tudo mais, né? A sensação que dá é que o ministro Alexandre de Moraes não está querendo aplicar essa prisão preventiva antes do julgamento da ação principal. Esse julgamento já tem data, né? Tem, agora é início de setembro, só me engano, sim. 2 de setembro. Né? São vários dias de julgamento, né? Vários dias de julgamento. São vários dias de julgamento. Por que são vários dias de julgamento? Porque como a ação é uma ação penal ordinária, uma ação no Supremo, ela tem uma tramitação própria. Então, nessa fase final, já foram apresentadas as alegações finais escritas, mas todas as defesas têm possibilidade de fazer uma sustentação oral. Então, todos os argumentos vão ser feitos também pelos advogados oralmente, em sustentação, e vai haver ali o debate entre os julgadores, e aí sim, proferida a sentença, que pode ser, o voto do Alexandre de Moraes pode ser lido já nessa sessão, né, nessa fase final de julgamento, ou ele pode até, eventualmente, pedir mais um tempo de debate, se assim achar necessário, ou um tempo para apresentar o voto no intervalo, e aí sim depois os ministros da primeira turma darão a sua decisão final. Se condenam Jair Bolsonaro por todos os crimes ou por parte dos crimes, né, se condenam os demais também, né, desse primeiro núcleo, né, de acusação, se condenam totalmente, parcialmente, qual o tempo de pena, então vai ter uma discussão grande ainda aí, e não sei, assim, a sensação que dá para quem vê de fora, por todas essas etapas que o Alexandre de Moraes foi fazendo, é que ele não quer
decretar a prisão preventiva antes desse julgamento. Mas é uma sensação apenas, claro. Agora sim, saindo um pouquinho de Jair Bolsonaro, mas ainda obviamente no tema, ontem a gente teve algumas questões com o pastor Silas Malafaia e também Eduardo Bolsonaro, né? Silas deu entrevista aqui para o Metrópolis e falou que não tem nada a ver, ele é livre, né, para se expressar da forma que deseja, que ele é amigo do Bolsonaro, da Michelle, de toda a família. E essa operação da PF contra Silas Malafaia, aonde pode levar Silas? Será que ele pode chegar a ser preso? Qual a sua visão como advogada criminalista? Então, é importante dizer que Silas Malafaia não foi indiciado, né? Ele está na qualidade de investigado. Ele está numa situação diferente de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, tá? Porque ambos foram indiciados. O que significa, qual a diferença entre investigado e indiciado? É que investigado começa ali a ver se existem elementos mínimos para indiciar. Vai seguindo a investigação e a Polícia Federal, ao final, faz um relatório dizendo, olha, tem elementos mínimos aqui sim, eu indicio, né? Vejo indícios da prática de crime, né? E isso vai para o Ministério Público, que, como eu disse, pode entender que esses indícios mínimos de autoria do crime, portanto, quem praticou, a prova mínima ali de materialidade, portanto, que o crime aconteceu, pode ser suficiente para a denúncia e, se for, então a investigação está apta a ensejar uma ação penal, né, na visão do Ministério Público. Silas Malafaia não está nessa fase ainda, então ele está na qualidade de investigado, né, foram aplicadas algumas cautelares também a ele, mas ele não foi indiciado, o que significa que a investigação contra ele continua. Não vejo cenário, nesse momento, para uma prisão, justamente porque ele nem indiciado foi, a menos que ele descumpra as medidas cautelares impostas, que foi o que aconteceu com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tinha medidas cautelares alternativas à prisão, e aí entendeu o ministro Alexandre de Moraes que elas tinham sido descumpridas e por isso aplicou a prisão domiciliar. Então, se o Silas Malafaia não descumprir nenhuma medida, não vejo cenário para prisão nesse momento. A investigação continua e, ao final, haverá um relatório final da Polícia Federal que pode arquivar em relação a ele, entendendo, como diz a defesa dele, que são meras mensagens, comunicação entre amigos, comunicação entre aliados, que não há indício criminoso ali, ou pode entender que sim, que ele também estaria participando dessa tentativa de coação ao processo, coação no curso do processo, e aí sim indiciá-lo. Mas ainda está no momento de investigação, portanto ainda há muita investigação a ser feita. Uma das falas ontem que chamou a atenção, né, do Silas Malafaia, aqui no Metrópolis, para o programa Contexto, foi o fato dele trocar de celular, né? Ele falou que ele troca de celular com uma certa frequência e que ele é livre para isso, que ele gosta de trocar de aparelho, né? Isso também indica alguma coisa dentro dessa investigação, por exemplo, essa troca de aparelhos para esconder algumas conversas, para apagar algumas conversas e não deixar rastro, Maíra? Sim. Então, bom, de fato, ele é livre para trocar de celular quantas vezes quiser, não tem nenhuma proibição nisso, né? Não há nenhuma proibição na lei a troca de telefone de celular. É um bom argumento defensivo, de fato. Agora, a Polícia Federal, ela vê isso com desconfiança. Muitos elementos são permitidos, mas acabam sendo vistos com desconfiança pela investigação, tá? Hoje em dia, no Brasil, por exemplo, dinheiro em espécie é visto pela polícia como um elemento de desconfiança e, no entanto, a moeda corrente no país. Então, não tem nenhuma proibição da pessoa usar dinheiro em espécie, né? Então, não há nenhuma proibição de uma pessoa trocar de telefone de celular quantas vezes quiser, né? Pelos mais variados motivos. Mas a Polícia Federal enxerga isso com desconfiança. Então, vai ter aí uma disputa de narrativa, né? E, naturalmente, ele está no direito de defesa dele de dizer, mas eu não sou proibido de fazer isso. Então, porque quando a pessoa... É importante saber que quando a Polícia Federal apreende um telefone celular, ela consegue pegar
todas as mensagens daquele telefone celular, mesmo as apagadas, né? Nós temos tecnologia para isso, né? Então, com o celular em mãos, né, mesmo que apagada, então não adianta, às vezes a pessoa chega, mas eu apaguei todas as mensagens. Bom, isso não vale nada, porque a Polícia Federal consegue acessar e extrair as mensagens. Agora, se a pessoa não salva essas mensagens em nuvem, né, não dá autorização para salvar, para fazer backup, né, para salvar essas mensagens em nuvem, e troca de aparelho de telefone celular, de fato, quando apreendido o telefone celular, vão ter apenas as últimas mensagens ali, e não mensagens, né, de um passado mais distante. Maíra, para a gente encerrar, voltando agora a Jair Bolsonaro, quem está chegando agora, a gente está conversando com a advogada criminalista Maíra Fernandes. Ela está explicando para a gente tudo o que está acontecendo nesses dias na política brasileira, que os dias estão bem intensos, né, Maíra? E para a gente finalizar, explica agora quais são os próximos passos que a Justiça deve seguir no tema Jair Bolsonaro. Então, para quem está chegando agora, que também expliquei, são 2 processos, né? Na verdade, um processo propriamente e ainda um inquérito, né, que agora vai para o Ministério Público. Então, vamos lá. Na ação principal, que ele responde por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio, então, por conta lá dos atos de 8 de janeiro, este processo está em fase final. Está marcado já o início do julgamento para o início de setembro e as defesas de todos os acusados apresentarão uma sustentação oral com seus argumentos defensivos, naturalmente pedindo absolvição. O Ministério Público pede a condenação de todos e haverá o julgamento, depois dessas sustentações e manifestações, haverá o julgamento, o Ministério Público também fala nessa sessão de julgamento, haverá a prolação de uma sentença. Essa sentença, ela pode condenar ou absolver Jair Bolsonaro e todos os acusados, em parte ou totalmente. Então, ele pode ser condenado em alguns crimes e absolvido em outros, ou ser condenado em todos os crimes, e haverá também uma discussão sobre a pena a ser aplicada, se ele for condenado. Dessa decisão, cabem embargos de declaração se a sentença for omissa, ou seja, não destacar, não tratar algum ponto levantado pela defesa, então for omissa em algum argumento defensivo, se ela for contraditória, então uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, ou obscura, quando não dá para entender ali algum ponto da decisão. Então, cabem embargos de declaração para sanar algum desses vícios. Esses embargos são julgados também pela turma julgadora, pela primeira turma do STF. Se houver um voto divergente, então, por exemplo, vê-se que a defesa, nas alegações finais, foca muito no ministro Luiz Fux. Por quê? Porque ao longo do julgamento, ele fez algumas manifestações contrárias às posições do ministro Alexandre de Moraes. Então, a defesa chama, inclusive, atenção para precedentes do Fux. Então, parece lutar aí por um voto divergente do ministro Fux. Por quê? Porque, se houver um voto divergente, caberão embargos infringentes, que é também um tipo de recurso que pode ter um efeito modificativo da decisão e que é julgado pelo plenário do STF. Então, isso muda, porque sai da turma onde está sendo julgado e vai para o plenário. Os 11 ministros do STF podem decidir, então, a ação penal de Jair Bolsonaro, essas acusações e, portanto, condenar ou absolver. Esse é a tramitação, esses são os próximos passos da ação principal. E a outra, onde ele foi indiciado, essa ainda está começando. Então, vai para o Ministério Público, e o Ministério Público pode fazer 3 coisas. Pode arquivar, porque acha que não tem prova suficiente, não tem crime, pode voltar para a Polícia Federal para mais investigações, ou pode denunciar. E aí, se denunciar Jair Bolsonaro, começa uma outra ação penal, com toda essa tramitação que nós vimos na ação principal, agora ele sendo réu em uma segunda ação. Maíra, muito obrigada pelos esclarecimentos importantíssimos. A gente agradece a sua participação aqui no Acorda Metrópolis de hoje. Com certeza você vai voltar aqui com a gente, porque muitas águas vão rolar por aí ao longo desses próximos meses. Sim, muito obrigada, um prazer, bom dia.
Bom dia. E a gente continua aqui o Acorda Metrópole.